A Visual Produções e Companhia apresenta uma palavra de edificação e vida, ministrada pelo Bispo Gerson Cardoso. Agradecemos ao Bispo Gerson por ter nos concedido, a pedido de seu amigo de longa data, o Bispo Henrique Salim, a presença de nossa equipe de filmagem em seu ministério, na cidade do Rio de Janeiro, na manhã de hoje. Domingo, dia 7 de junho de 2026, para assim nos prestigiar com esta magnífica oportunidade. Vamos conferir? Em nome de Jesus, como é que eu posso viver com leveza em um mundo pesado? Fixem os olhos em mim, por favor. A gente vive num mundo pesado, pesado emocionalmente, um mundo cada vez mais polarizado, pesado no tocante aos relacionamentos interpessoais também. O peso às vezes está dentro de casa, e como se não bastassem desafios que a pessoa enfrenta no seu dia a dia, que Jesus nunca falou que no mundo não haveria desafios, mas Ele também nunca disse que a gente deveria perder para os desafios. A gente vence, amém? Nele a gente vence, posso ouvir um amém? É isso, nele nós podemos vencer. Como se isso não bastasse, os desafios da vida, há pessoas que ainda se sobrecarregam, sem perceber, trazem para si pesos que elas não precisavam trazer, fardos que elas não precisavam carregar, e acabam ficando pesadas demais ainda. A boa notícia é que a Bíblia ensina como você, pelo menos, começar a dar um start para viver com leveza em um mundo pesado. O primeiro tópico que eu quero abordar com você, que vai aparecer aqui, nesse instante, o que está escrito ali, igreja? Escolha viver em paz. Toda a igreja, fale isso. Amados, você começa a viver com leveza quando você decide não entrar em tudo. Tem gente que quer entrar em tudo, até em coisas que não era para ela entrar, ela quer resolver. Ninguém pediu a ela para tentar resolver, mas ela quer resolver. É ou não é verdade? Sim. Não, mas eu tenho que ajudar. Me perdoe que eu vou dizer, alguém pediu. É ou não é verdade? E tem gente que depois ainda fica chateada. Poxa, tentei ajudar fulano, ainda ficou contra mim. Me perdoe, mas ele pediu para você ajudar? Não, não pediu, mas eu quis ajudar. Então, por isso que deu ruim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pergunta primeiro. Veja comigo o que diz Romanos capítulo 12, verso 18. Vai aparecer aqui no telão, aparece para você na sua casa também. Romanos 12, 18. Podem ler comigo? Olha o que diz. Se possível, repete isso. Se possível, quer dizer que nem sempre será possível. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Digam graças a Deus. Se possível, quando depender de você, tenha paz com todo mundo. Quer dizer que nem sempre vai depender da gente. Tem gente que não quer paz, quer briga. Então sai de perto. Amém, igreja? Não tem gente assim? Sim ou não? Tem gente que não adianta, você vai perder tempo tentando convencer a pessoa de alguma coisa. Então sai de perto, deixa ela seguir o caminho dela e pronto, acabou. Então sempre que depender de você, tenha paz com todos. Você já ouviu essa frase e sempre vai ouvir em algum lugar, e aqui na igreja também. Há momentos em que é melhor você ter paz do que ter razão, não é assim? Mas tem gente que ela, não, eu tenho que mostrar que eu tenho razão, não é assim? Veja comigo o que diz Provérbios 15, 1. Provérbios capítulo 15, verso 1. Põe aqui por favor, Isa. Isso, a resposta branda faz o quê? Desvia o furor. Mais uma vez comigo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A pessoa vê que a outra está meio desequilibrada, nervosa, aí ela entra na pilha também. Aí fala no mesmo tom de voz, com a mesma agressividade, com o mesmo peso de palavras. Pronto, aí deu guerra. A palavra branda desvia o furor. O que eu li antes disso para você? Que se depender de você, tenha paz com quem? Com todo mundo. Então, depende de você, amém.
Você faz a sua parte. Quando quando depender de você, ou seja, a sua parte você faz. Não tem como você fazer a parte do outro. Está claro isso, igreja? Então, para você sentir-se em paz, a palavra branda desvia o furor. Então procure ter sempre a melhor palavra, fale no tempo certo, fale de forma branda. E existem provocações que não merecem resposta. Pode repetir isso? Existem provocações que não merecem resposta. Então nem toda provocação merece alguma resposta. Às vezes você posta algo, às vezes eu posto, vou falar de mim, posto lá no Instagram alguma coisa. Volta e meia tem algum sem graça para colocar algum comentário inadequado. Quando lê, a vontade logo é de dar uma resposta. Eu prefiro apagar e bloquear. Pronto. Eu prefiro ter paz. Porque a pessoa não colocou o comentário dela ali contrário a você para você orientá-la. Porque se ela quisesse orientação, ela ia escrever para você no direct, no particular, pedindo a orientação. Sim ou não? Ela coloca ali porque ela quer tirar a sua paz. Ela já não tem, então ela quer tirar a sua. Entende o que eu estou falando? Então, para quê que eu vou entrar em bola dividida? Assim, não falo na verdade. Para que eu vou entrar em discussão com alguém, tentar convencer alguém que não quer, na verdade, aprender, não quer ser orientado, nada, não quer nada disso. Ela quer aparecer, quer perturbar. Quer o quê, pessoal? Quer perturbar. Quem conhece algum perturbador aqui? Meu Jesus amado. Ó, Provérbios 23, põe aqui, filha, para a gente fechar esse tópico aí. Provérbios capítulo 20, verso 3. O que está escrito? Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em risco. Se você é aquela pessoa que diz assim, comigo não tem dessa não, não leva o desaforo para casa, a Bíblia está chamando você de quê? De insensato. Amados, eu vou dar um exemplo meu aqui, não para me enaltecer, minha esposa está aqui, é testemunha, não posso falar nem mais nem menos, mas para você ver como que tanto a resposta branda desvia o furor, e como é honroso para o homem desviar-se de contendas. Eu estava num lugar com a minha esposa, era noite, estava chovendo, a rua assim bem escura e nós precisávamos estacionar ali. E o espaço para estacionar era muito pequeno. Mas eu pensei, vai dar, e ainda tinha um buraco lá, mas era o único lugar, a cidade estava cheia. Eu falei, vai dar para estacionar aqui. E eu quase encostei no carro de trás, né? Na hora de estacionar. Meu irmão, pensa como que o cara estava lá no carro, como que ele saiu do carro, lembra, amor? O cara já saiu, meu irmão, alterado, gritando. Eu abri o vidro do carro e falei assim, meu irmão, me perdoa. Pronto, acabou, o cara me ajudou a estacionar. Pronto. A palavra branda, Deus virou o furor. Mas se eu abro o vidro e falo o quê? Seu filho de Belial, seu amaldiçoado, ela é verdade, sim ou não? Como é que é assim? Você viu um caso há um tempo atrás aí, um deu uma fechada no outro, aí um saiu do carro para brigar com o outro, levou um tiro e ficou tetraplégico, pô. Você vê, eu não estou falando de religião para você, eu estou falando de bons comportamentos que vão trazer paz para você. Amém, igreja? Amém? Quem está compreendendo em nome de Jesus? Segundo tópico, põe aqui, para eu poder. Em vez de quê? De crítica, amor que direciona. Leiam comigo. Em vez de crítica, amor que direciona. Põe aqui para mim João 8, 10 e 11. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Continuando. Obrigado. Respondeu ela, ninguém, Senhor.
Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Digam graças a Deus. Não tem a ver com passar a mão na cabeça, tem a ver com acolher, amar e mostrar o melhor caminho. Amém? Se você entra numa de querer criticar os outros, apontar o erro dos outros, você vai ficar mal. Ah, por que eu vou ficar mal? Porque você vai ver que não vai funcionar, você só vai ter, dependendo da pessoa, vai sentir-se melhor em ver o outro triste, humilhado, mas o resultado não vai vir. Pode estar certo disso. Eu já ensinei isso para você aqui. Quando você for apontar o erro de alguém, por favor, critique o comportamento, jamais a pessoa. Amém? Não critique a pessoa. Ah, você é burro, você é isso, você é aquilo. Não, não, não. Critique o quê? O comportamento. Olha, esse comportamento aqui não é legal. Porque quando você critica a pessoa, você está dando rótulos para ela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está mexendo com a identidade da pessoa. E não é por aí. Você mostra o que a pessoa está fazendo de errado e procura apresentar o melhor caminho. Qual foi esse episódio aqui? Acredito que todos já tenham ouvido falar que uma mulher fora pega em flagrante adultério. A Bíblia fala sobre isso. Os religiosos pegaram-na, levaram até Jesus, todo mundo já com pedra na mão, dizendo para Jesus: Senhor, a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E aí, o que isso vai dizer? O objetivo deles era pegar Jesus, né? Colocaram Jesus numa rua sem saída, digamos assim, aos olhos dele. Mas para Deus sempre tem saída. Posso ouvir isso? Para Deus sempre tem saída. Então cola com ele, que vai ter saída para você também. Amém, igreja? É ela. Ouça isso, igreja. Qual era o objetivo deles? Se Jesus dissesse: não apedreja não, a lei de Moisés dizia que deveria apedrejar. Então os outros já iam dizer o quê? Você está indo contra o quê? A lei de Moisés. E se Jesus fala: então tá bom, apedreja essa mulher, aí eles iam por outro lado. Você não prega o amor, você não fala do perdão, é uma verdade. Ou seja, meio que sem saída. O que Jesus faz? Abaixo, começa a escrever na areia e tal. Vem a direção de Deus, Jesus se levanta e diz: quem não tiver pecado, que atire o quê? A primeira pedra. Como todo mundo tinha pecado, acusado pela consciência, largaram a pedra e foram embora. Fica somente Jesus e a mulher, e foi esse diálogo aqui que você leu comigo. Jesus pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Ela diz: não, ninguém me condenou. E Jesus diz: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Ou seja, ele não deixou de dar uma orientação, amém? Não deixou de mostrar o melhor caminho. Compreende isso, igreja? Então, se você quer viver com leveza, escolha viver em paz, não brigar, não discutir, escolha, em vez de ficar criticando os outros, aponte o melhor caminho, se a pessoa permitir. Fala isso, se a pessoa permitir. Porque às vezes chega você querendo mostrar o melhor caminho para alguém, a pessoa não quer. Mulher, se não quer, não quer, meu irmão. Deu para entender isso, igreja, em nome de Jesus? E guarda isso, os pais, por favor, né? Os pais, pai, mãe, tem seus filhos que estão aí em fase de crescimento, na educação dos filhos, por favor, em vez de criticar o filho, mostre que aquele comportamento é inadequado, mas não apenas diga que o comportamento é inadequado, mostre o que é melhor fazer. Você já viu que às vezes o pai ou a mãe estão meio desesperados porque o filho não para em fazendo isso e aquilo outro, aí ele só diz assim: não, faz isso, para de fazer isso, para de fazer aquilo, não adianta nada. Ao passo que, se chamasse a criança, desse algo para ela fazer, mostrasse o que ela fazer, de repente iria resolver. Mas não mostra o que fazer, só diz: não faça isso. A criança não sabe o que fazer, então ela fica fazendo aquilo. Você está entendendo, sim ou não? É por aí. Mostra, dê algo para fazer e de preferência participe. Glória a Deus, igreja. Então, em vez de criticar, o amor que direciona. O mundo, pessoal, já está tão cheio de ódio, apontando o dedo para um, apontando o dedo para outro. Sejamos coerentes com a palavra de Deus, em vez de ficar apontando os erros dos outros, criticando os outros. Sejamos pessoas amáveis,
Amém? Que acolham e que mostrem, à medida em que a pessoa permitir, o melhor caminho para ela. Graças a Deus, igreja. Terceiro ponto. Coloca aqui, por favor. Isso aqui é importante, hein? O que está escrito aqui, igreja? Hora de encerrar ciclos, em voz alta, toda a igreja. Enquanto você não encerra um ciclo, você não pode começar outro. Tem gente que ela está tentando começar outro ciclo, mas não fechou nenhum ainda. Você tem que fechar aquele primeiro. Amém? Fecha aquele ciclo. É de algum tipo de relacionamento, você tem que fechar aquele para começar outro. Nem fechou. Você compreende, igreja? Às vezes está namorando uma pessoa. Um exemplo aqui, tá? Está namorando uma pessoa. Daqui a pouco conhece uma outra que se interessou e tal, mas nem fechou aquele. Você compreende o que eu estou dizendo, igreja? Só dando um simples exemplo aqui, mas isso serve para tudo na vida. Veja comigo Gênesis 13, 9. 13, 9. Vai aparecer aqui. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Acaso, leiam comigo em voz alta, isso aqui é Abraão falando para Ló, seu sobrinho, que estava, olha aqui para mim, estava tendo problema. Os pastores de Ló, dos rebanhos, né, de Ló, estavam brigando com os pastores de Abraão. Então Abraão chamou Ló e falou isso aqui para ele, vamos lá. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para onde? Para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Fechou o ciclo aqui, acabou, não está dando mais. Começou a dar problema. Ló, por favor, escolhe aí para onde você quer ir. Fechou o ciclo. Ei, às vezes você está cansado porque você não encerra ciclos. Existem cansaços. Minha esposa fez até uma postagem essa semana na página dela, muito interessante. Existem cansaços que eles não saem com descanso, eles saem com decisão. Você tem que tomar uma decisão de fechar o ciclo. Amém, igreja? Aí cada um vê o segmento que você acha que tem que fechar um ciclo, que de repente não fechou ainda. Aquele anterior fica ainda fazendo parte do novo, e esse novo nunca é novo, porque está sempre preso ao velho. Quem compreende o que eu estou falando? É isso. Você já viu aquela pessoa que deixou de se relacionar com alguém, mas fica sempre olhando o Instagram daquela pessoa? Vai fechar esse ciclo quando? Quando? Aí diz, quero tanto ser feliz. Não, você não quer. No fundo você não quer. Fico triste quando vejo que os olhos não veem. Está escrito aonde isso? Não, em algum lugar aí, na verdade. O que os olhos não veem, o coração não sei, mas quer ver. Quer ver. Por que quer ver? Porque está viciado, o organismo viciou em cortisol. Em coisa ruim. Você sabia? Então você tem que cortar isso, acabou. Quebra esse ciclo, acaba. Começa de novo. Bispo, é desafiador, por isso que a gente está aqui buscando a quem? A Deus. Que nem tudo é tão simples, não é verdade? Então Abraão tomou uma decisão. Ló, segue teu caminho, que eu vou seguir o meu. Pronto, e acabou. E depois, quando Ló precisou da ajuda de Abraão, Abraão ajudou. Amém, pessoal? Ou seja, não quer dizer que agora eu odeio meu sobrinho. Não, sobrinho, é porque o ciclo fechou, acabou. Cada um vai seguir seu caminho e está tudo bem. Amém, igreja? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Próximo tópico aqui. Eita. O que está escrito ali, igreja? Desenvolva um coração grato. Você vê, isso não é só bíblico, pessoal. Você sabe que cada vez mais a ciência comprova a veracidade da palavra de Deus. No livro que eu escrevi, eu mostro muito essas coisas. Tem ali no estande, Transforme a Sua Vida. A gente mostra como que a ciência comprova diversas vezes que a palavra de Deus é verdadeira. A ciência reconhece o poder da gratidão,
que pessoas gratas são mais felizes. Diga isso, pessoas gratas são mais felizes. 1 Tessalonicenses, coloca aqui por gentileza, acho que é 5,18. O que está escrito? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pessoas gratas, elas veem a vida de forma diferente. Viver com leveza, pessoal, não tem a ver com viver sem problemas, sem desafios, sem dificuldades. Não quer dizer isso. Mas viver com leveza diz respeito a como você lida com as situações. Como que você decide viver. Graças a Deus, igreja. Então sejamos gratos, em tudo dai graças, porque em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito. Às vezes até algumas situações adversas que você enfrenta, Deus permitiu aquilo ali porque há um propósito. Amém? Porque existe um propósito. E você vai aprender algo com aquilo. E aquilo vai te fortalecer de alguma forma para a nova etapa que Deus tem para você, para algo que Ele deseja entregar nas suas mãos lá na frente. Amém? E todos nós temos algo para agradecer. Ontem eu fiz aqui um encontro com os servos, né? Os pastores nossos aqui, os obreiros, voluntários. Tivemos aqui um café com eles, momento de comunhão e orientação também. E falava sobre isso. Todos nós temos alguma coisa para agradecer, mas infelizmente o ser humano opta por viver sobrecarregado, pesado. Ele prefere muitas das vezes focar no negativo do que focar no positivo. Você entende o que eu estou dizendo? Você vê pessoas às vezes, tem alguns que lhe amam e estão próximos, e ela não valoriza esses daí. Ela quer o amor daquele que não quer nada por ela, fazendo mal a si mesmo. Poxa, seja grato por quem está perto, seja grato por quem te quer bem, seja grato pelas coisas boas que Deus tem permitido você também participar em nome de Jesus. Amém, igreja? Você acredita nisso, sim ou não? Seja grato. Grato acima de tudo, porque Jesus nos dá aqui o privilégio de estar na sua casa, na sua presença, e a boa notícia é que Ele está aqui agora, no nosso meio. Amém, igreja? Pode glorificar Ele. Outro ponto aqui, coloca aqui. Isso aqui é importante, hein? Invista em quem? Em quem quer caminhar com você. Vamos lá, só vocês. Isso. Se não quer, deixa aí. Aí fica insistindo, não tem que caminhar comigo. A pessoa quer caminhar com você? Não quer, então o que está escrito? Antes só não, mas não é verdade. Antes só do que mal acompanhado. Não está escrito na Bíblia, pessoal, mas melhor, mas sempre vai ter alguém de boa para caminhar com você, sempre vai ter alguém que vale a pena. Amém, igreja? Olha só esse episódio da Bíblia Sagrada, põe em Mateus 19, 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e faz o quê? Vende os teus bens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, fez o quê? Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Olha para mim aqui, por favor, bem rapidinho a explicação. Um jovem que era rico chega até Jesus dizendo que, falando da salvação, queria herdar a vida eterna. Só que Jesus conhece o nosso... E Jesus sabia que o Deus daquele rapaz era o seu dinheiro, eram os seus bens, era a sua riqueza. Ele colocara a riqueza no lugar de Deus. Aí Jesus vira para ele e diz o seguinte: guarda os mandamentos. Aí ele fala, quais mandamentos? Jesus discorre os mandamentos para ele. Ele diz, Senhor, tudo isso já tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus então chega nesse ponto aqui que nós lemos. Então só falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois me segue. O que o cara fez? Triste, foi embora. Se você continuar lendo o texto, você não vai ver Jesus, não, vem cá, não vai embora não é bem assim. Quis ir embora, Jesus deixou. Amém, pessoal?
e de repente está você, às vezes, insistindo numa coisa que você já percebeu que a pessoa não quer andar com você, poxa. Aí é como eu preguei uma vez aqui, valorize-se. Amém, igreja? Valorize-se. Se dê valor em nome de Jesus, que você é especial para Deus, amém, igreja? Isso é importante para Jesus, Ele te ama. A quem disse isso? Você está aqui, acha que por causa de quê? Não, vi que minha mãe insistiu, isso é o que você acha, isso é o que você pensa. Você está aqui porque Deus queria que você estivesse, para ouvir o que você está ouvindo aqui. A quem garante isso? Jesus falou, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Você está aqui porque o Pai te trouxe, em nome de Jesus, amém, igreja? Ele trouxe, Ele desconhece, irmão. Vamos lá, outra aqui, ponto 6 aqui. O que está escrito ali? Cultive o que? Bons relacionamentos, porque, meu irmão, boas escolhas hoje, grandes conquistas amanhã. Só vocês em voz alta, qual é agora o tópico? Bons relacionamentos. Põe para mim aqui, filha, Marcos 2, verso 3. Marcos 2, 3. Obrigado. O que está escrito ali? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Olha para mim aqui, por favor. A Bíblia fala de um homem paralítico que, naturalmente, queria ficar curado. Chegou até o lugar onde Jesus estava, e a casa estava lotada, não tinha mais lugar, enfim, nem perto da porta tinha como ficar. E aqueles homens que levaram Jesus no leito, 4 homens que foram levando, chegando lá, eles não foram embora, pensando o seguinte, não tem lugar, então deixa para outro momento. Não, os caras eram tão amigos que eles deram um jeito, subiram no telhado, abriram um buraco e desceram o cara. Você imagina, é como se estivesse aqui agora, alguém de repente está chegando por cima aqui, desce um leito, né? Uma corda, os caras descendo, um paralítico aqui no meio da igreja. E foi isso que eles fizeram. Por que eu estou falando isso para você? E Jesus, naturalmente, para quem não conhece o episódio, Jesus curou o homem, amém, gente? E o homem saiu dali andando, né? Ou seja, aquele paralítico tinha bons amigos, bons relacionamentos. A Bíblia vai falar de um outro paralítico que estava há 38 anos na beira do tanque de Betesda. Jesus, quando chega para ele, pergunta assim, Mica, você quer ficar curado? Ele diz para Jesus assim, Senhor, eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada, porque havia uma história lá de que quando a água era agitada, quem pulasse primeiro no tanque ficava curado. Mas a Bíblia não relata cura de ninguém quanto a isso, né, que tenha feito isso. Mas o cara estava ali, há quantos anos que eu falei? A Bíblia diz 38 anos, ou seja, mas ele diz para Jesus, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. O cara não tinha um amigo para jogar ele no tanque. Não estou aqui falando se ele seria curado ou não se entrasse no tanque. O que eu quero dizer é que o cara não tinha o quê? Ninguém para botar ele no tanque. Você tem alguém que você pode ligar numa hora triste, de angústia? Isso é importante. Cultive bons relacionamentos, pessoas que você sabe que vão ajudar, pessoas que você sabe que elas, quando te exortarem por alguma coisa, não é porque elas querem te humilhar, é porque elas querem o seu bem. Aliás, aprenda isso, em nome de Jesus. Pessoa boa para você caminhar é aquela que vai te repreender ou te exortar, mas não simplesmente vai ficar na exortação, vai te mostrar um caminho melhor para você seguir. Amém, igreja? Pode estar certo disso. Pessoa boa para você caminhar com ela é assim, não é aquela que vai passar a mão na sua cabeça em tudo que você faz. Você compreende o que eu estou dizendo, igreja? Não é esse tipo de pessoa que você tem que caminhar. A pessoa aceita tudo que eu faço. Sim, aceita tudo que você faz. Então você diz, eu vou pular hoje da ponte Rio-Niterói, não quero nem saber. E a pessoa vai falar, pô, sou teu amigo, dou maior força aí. É amigo, pessoal. Ainda está escado falar, você quer que eu empurre na ausência da coragem? Não é esse tipo de amigo que aceita tudo que você fala, que você, enfim, defende. Mas é aquela pessoa que vai mostrar para você o melhor caminho. Então cultive bons relacionamentos. Graças a Deus, igreja.
Cultive bons relacionamentos, pessoas que você sabe que vale a pena caminhar com elas, andar com elas. Elas vão ajudar você. Que é importante que você tenha pessoas que você possa ligar para elas. Eu lembro de um episódio que aconteceu na minha vida, que eu narrei aqui em um culto. Após o culto, teve gente me ligando, falando: bispo, eu ouvi o senhor falando no culto aquilo, que o senhor precisar, eu estou aqui. Conta comigo. Amém? São amigos. E amigo verdadeiro, pessoal, não é simplesmente aquele que está toda hora com você. Não precisa, nem precisa. Nem precisa. Eu tenho amigos que me encontro pouco com eles, mas são amigos. Eu sei que são amigos, de verdade. Amém? Então não é questão de sempre estar junto, porque nem sempre dá. É na verdade, você tem sua vida, ele tem a dele, ela tem a dele. Não é assim, igreja? Mas cultive bons relacionamentos. É cultivar. Amém? Que às vezes sabe que seria um bom relacionamento, mas você está cultivando isso. É como uma planta, tem que cultivar direitinho. Amém? Vamos lá, a terra, né? Outra aqui, isso aqui é muito, muito, muito importante. 7º. O que está escrito ali, igreja? Valorize a sua base. Qual é a base? Família e propósito. Família e propósito. Meu irmão, viva com propósito. É preciso que você tenha um propósito de vida. Já falei para você, quem tem um propósito de vida é mais feliz também. Quem tem um propósito de vida sabe por que acordou hoje. Quem não tem, às vezes, fica meio perdido. Qual é o meu propósito de vida? Eu estou acordando para quê? Eu tenho que fazer o que hoje? Ou a vida vai levando ele. Ele está naquele pagodinho. É ou não é verdade? É um pagodinho? Deixa a vida me levar. Não é deixa a vida me levar. Você que tem que ser aquele que vai dar o rumo certo aí na sua vida, em nome de Jesus, com a direção de quem? Com a direção de Deus. Amém? Então, valorize a sua base, que é a família. Sua família. Valorize. Será que nós temos valorizado a nossa família? Aí começando, deixa eu mostrar uma coisa para você, rapidinho. Quem almeja um dia se casar aqui? Dá um glória a Deus aí. Ah, vai casar assim? Tá muito fraco assim. Jesus, mas deixa para lá. Eu entendo que está na frente dos outros e tal. Que a pessoa pensou, dou um glória a Deus forte aqui, os outros vão achar que estou desesperado. Glória a Deus no seu coração, entendi, legal. Presta atenção no que diz Amós 3:3. Amós capítulo 3, verso 3. Põe aqui, filha. O que está escrito? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Leia em voz alta aí, isso é uma pergunta. Tem como? Não tem como. Você briga direto. Briga direto. Então presta atenção. Você pretende se casar com alguém? Conhece alguém primeiro. Conhece. Procura ver. Ajusta as coisas primeiro. Quais são os ideais, os planos, projetos? Eu estou falando isso para você, pessoal. Eu já atendi. Poxa, a gente sempre atende pessoas. Você vê, eu atendi um dia desse pela internet. Não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo, não. Pela internet. Que eu não atendo só aqui, não, hein? Como é que você atende pessoa pela internet? Você nem imagina. Atendi um caso que o casal, eles estão casados há pouco tempo, aí está começando briga. Mas por que está começando a briga? Porque ela disse para ele, eu quero filho. E ele disse para ela, mas eu nunca quis ter filho. Não viu isso antes, não, do casamento? Não viu antes? Era para ter visto quando? Honestamente, sério? Antes? Quando? Antes. Por isso que estou mostrando, você vê que tudo que eu estou mostrando na Bíblia para você é religião, igreja? Sim ou não? Não, é para você viver bem aqui, para evitar problemas, para você viver com leveza. Você vê que tudo isso aqui, se você praticar, você vai viver mais leve. Procura ver se está conhecendo alguém
Vê como é que ele é, com a família dele, como é que trata. Não, porque nós estamos apaixonados, sim. Isso aí dura uns 2 anos, mais ou menos, tá? São estudos. Aproximadamente isso. Vai chegar uma hora que a poeira vai dar uma baixada. E aí? Você entende o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus? Então, vigia, conheça, procure ver. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Ah, bicho, nós já estamos casados já. Tem gente que fala, já estou lascado. Não, não está nada. Há nada, porque Deus vai ajudar. Amém, igreja? Diga, Deus vai ajudar. Eu sei que tem uns casos que é só Jesus na causa mesmo, mas dá. Amém, igreja? Vai dar. Ouça, igreja, em nome de Jesus. Procura ter paciência, procura valorizar o seu casamento, é a sua família. Você quer ver? Olha o que diz 1 Timóteo 5,8. Põe aqui, filha. 1 Timóteo 5,8. O que está escrito ali? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem o que? Negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha que forte isso. Então eu tenho que valorizar a minha família, começando do meu casamento. Eu já falei isso aqui, mas nunca é demais falar novamente. Se alguém que você gosta muito for na sua casa, alguém que você receber lá, deixar uma xícara cair no chão, ou um copo e quebrar, como é que você procede com essa pessoa? É uma visita de alguém que você gosta. Como é que você procede? De repente você fala, fulano, não tem problema não, tal. Mas e se for alguém de dentro da sua casa? Como é que você procede? De repente, não sei nem de completar. Tem gente que... Eu tenho que ser a minha melhor versão para quem? Para minha esposa e ela para mim. Sim ou não, igreja? Você tem que ser a sua melhor versão para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa. Você não fica brigando com os outros. E por que fica brigando com o seu marido? Ah, que o senhor não conhece ele. Não mesmo. Você, mas quem escolheu ele foi você. Não escolheu? Então agora a hora Deus pede sabedoria em nome de Jesus. Ah, você não conhece minha esposa, nem preciso, você não escolheu? Então ora Deus pede sabedoria para agora ficar maneiro o negócio. Amém, pessoal? Não é assim? Mas está aqui, você tem que valorizar a sua família. O que estiver, ouça isso, igreja, o que estiver ao seu alcance para salvar a sua família, faça. Amém? Para salvar o seu casamento, faça. Vou repetir a frase que eu falei instantes atrás. Eu sei que há casos e casos. Amém? Eu sei que tem pessoa que diz, bicho, não vale a pena. E tem casos que a gente já conversou, que a gente viu realmente, não vale a pena. Mas o que estiver ao seu alcance, faça para salvar, restaurar a sua família, em nome de Jesus. Amém? Porque a família é a base. E se você não percebeu ainda, tenha os seus olhos abertos e veja o que no mundo está acontecendo. O diabo tem trabalhado para destruir exatamente o que? As famílias. Para enfraquecer quem? Os homens. Porque se enfraquece os homens, o governo toma conta, porque o homem é quem protege, o homem é que é forte, querendo ou não, pessoal, isso é bíblico. Amém? Então, enfraquece os homens, destrói as famílias. Isso é a base de alguns pensadores aí, e que trabalham forte para que isso aconteça. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Guarde a sua família, guarde a sua família, guarde a sua casa, vigia o que entra na sua casa, quem entra na sua casa e o que entra, quer pelas redes sociais, pela televisão, vigia. Amém, igreja? Estou falando para você, é para mim também, para todos nós. Último ponto aqui, quero tratar com você, em nome de Jesus. O que está escrito aqui, igreja? Deus como prioridade. Quando Ele vem em primeiro lugar, tudo se alinha e faz sentido. Tudo isso que eu falei para você aqui, eu poderia começar com esse, mas eu quis fechar com esse, mas esse está acima de tudo. Deus como sendo prioridade.
Se eu digo que algo ou alguém é prioridade na minha vida, mas eu não tenho tempo para isso, eu estou enganando a mim mesmo. Você sabe disso, né? Não, Deus é minha prioridade. Você tem tempo para Ele? Para estar na casa dEle, para meditar na palavra dEle, para orar, para ter comunhão com Ele. Porque é dEle que depende a sua vida, a minha vida. Amém? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Alguém pode interpretar isso de forma errada ou equivocada. Vou fazer uma pergunta para você, você é uma pessoa inteligente, amém? Amém. Não, vou falar de novo, você é uma pessoa inteligente, amém, igreja? Amém. Claro que você é. Se o mar disser para o peixe assim, suponhamos, se o mar vira para o peixe e fala assim, não tente viver fora de mim, porque você vai morrer. Ele está sendo egoísta? Sim ou não? Não. Ele está falando uma verdade e está querendo ajudar. Quando Jesus fala, sem mim você não pode viver, porque Ele é a fonte da vida. Amém, igreja? Ele é a fonte da vida. Não tente viver sem Jesus, porque você não vai conseguir. Vai sempre haver um buraco dentro de você. Ah não, mas vivo muito bem e tal. Mas vai chegar uma hora que você vai perceber, meu Deus, o que está faltando? E é a presença de Deus. Amém? Para fechar, Mateus 6,33, coloca aqui por favor. Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o que? O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E tudo que nós lemos aqui, decisões, ações intencionais que você vai ter que tomar e que nem sempre são tão simples. Se você priorizar Deus na sua vida, você vai ter força para fazer tudo isso que foi orientado aqui, e você vai viver muito melhor, vai viver com leveza em um mundo pesado. Por isso que eu estou falando com vocês sobre o dia do Pentecostes, dia 24. Lembra que eu anunciei aqui dia 24, dia do Pentecostes, e eu gostaria que você se preparasse com a gente. Na quarta-feira agora, 8 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, a gente está aqui ouvindo mais da palavra, aprendendo, louvando a Deus. No domingo que vem, para a gente poder estar aqui orando e ouvindo falar sobre o Espírito Santo, para você entender a importância do dia do Pentecostes, porque o dia em que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, ali mudou tudo neles, meu irmão. Ali mudou completamente aqueles homens, que de pessoas medrosas passaram a ser corajosas, amém? E é o que Deus quer, transformar você numa pessoa muito melhor, não num fanático, num religioso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja cheio de vida, de fato e de verdade, mas procure ter tempo para Ele, procure priorizar Ele na sua vida, e tudo isso que foi orientado aqui, você vai conseguir praticar em nome de Jesus, amém, igreja? Eu quero só passar cada tópico, filha, só para eu ler com eles. Todos podem de pé ficar agora? Fiquem de pé em nome de Jesus. Cada tópico, foram 8 que nós falamos aqui, desde do primeiro, nós vimos como viver, aprendendo a viver com leveza em um mundo pesado. O primeiro tópico, qual é, igreja? Não, volta lá, isso, o primeiro tópico, isso aí é o tema da mensagem. Obrigado, filha, vamos lá? Escolha viver em paz. Diga, eu vou ter paz em nome de Jesus. O próximo, em vez de crítica, amor que direciona. O próximo, hora de encerrar ciclos para começar um novo tempo, amém, igreja? Você pode fazer isso hoje, encerrar um ciclo de frieza, de mornidão espiritual, e decidir, eu vou andar com Jesus de verdade a partir de hoje. Desenvolvam o coração grato, porque pessoas gratas são mais felizes. Continuando, invista em quem quer caminhar com você. Não quer, meu amado, você tem que estar com braços abertos para receber quem chega e pronto para dar um tchau para quem não quer ficar. Amém, igreja? Sim, aí de boa. Cultive o que? Bons relacionamentos. Tem sempre alguém que vale a pena. Pode falar isso? Amém. Eu não gosto de fazer isso não, mas eu vou fazer. Vira para quem está do seu lado e diga assim, você vale a pena. Amém? Mas fala com um sorriso aí, poxa. Amém, igreja? Vamos lá. O que está escrito ali, igreja? Valorize sua base, família
e propósito serem vistas no que realmente importa, o resto é consequência. E último, que seria o primeiro de todos, Deus como prioridade. Glorifica Ele, em nome de Jesus, glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Esse é o nosso Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Te adoramos, Senhor. És fiel em todo tempo. Sim, o Senhor é, meu Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você que crê na bondade do Senhor, levante as mãos e cante, igreja. És fiel em todo tempo, Em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Pai. Tu és tremendo, soberano, magnífico. Adora Ele, igreja, você que crê na bondade, na misericórdia, na fidelidade do nosso Pai. Glorifica Ele de todo o teu coração, porque Ele é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor, de exaltação para sempre. Te amamos, te adoramos, Pai, te bendizemos, Senhor. Aleluia! Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, eu me rendo, cante, eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. És fiel em todo tempo. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, toda a igreja que crê nessa fidelidade e bondade do nosso Pai. És fiel em todo tempo. Oh,
Oh, meu Senhor amado, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Visual Produções e Companhia. Patrocínio: Professor Doutor Odair Boaventura. Aqui você encontra pregações, filmes, curta-metragens, videoclipes, notícias e entretenimento em geral. Conecte-se conosco, você também.